Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Está começando mais uma edição do Podcast PL Brasil e o papo dessa semana é o Liverpool nessa temporada 2018/19. A gente vai responder a seguinte pergunta no fim do programa: será que agora vai? Nós vamos discutir isso hoje. Vamos fazer uma recapitulada aí dos últimos anos da equipe e dar uma analisada, né, para ver se agora, depois de uma seca de tantos anos sem campeonato inglês, os Reds finalmente vão conseguir erguer a taça do campeonato inglês. E pra gente conversar hoje sobre esse tema, eu conto com a minha dupla de comentaristas de sempre, meus queridos analistas, a começando por você, Capa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, galera. Fala, Julião. Um grande abraço. Vamos para mais um podcast da PL Brasil, né? Isso mesmo. Hoje o tema é Liverpool. Os Reds, finalistas da última Champions League contra o Real Madrid, bateu na trave. Não foi. A Premier League também bateu na trave. E não foi. Vamos ver se esse é o ano do Liverpool, né, Julião? Vamos ver. Vamos analisar e responder essa pergunta. Brenão, meu carioca, meu grande amigo, seja bem-vindo também a mais uma edição. Tamo junto, brother. Fala, Julião. Capa, saudações a todos. Podcast PL Brasil, número 37. No ar falaremos sobre o Liverpool. Pois é, o Liverpool que tem batido na trave. Será que esse ano chega lá? Vamos ver, né? Eu tô bem confiante com esse time. Acho que o saldo tem sido favorável nos últimos anos e acredito que esse ano pode conquistar título, sim. Então vamos ver. Também eu tô um pouquinho esperançoso. Vamos ver como que vai comportar aí o time do Jürgen Klopp. E o nosso convidado mais do que especial de hoje é Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista do Esporte Interativo. Vitor Sérgio, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. É uma grande honra recebê-lo aqui pela primeira vez do Podcast PL Brasil. Eu que agradeço o convite, né? Uma honra estar falando com vocês. Acompanho o trabalho sempre. Além disso, vocês não sabem, né? Talvez vocês não façam ideia. Eu acho que a gente fala de bobeira, mas eu, de verdade, eu uso muito o trabalho de vocês e trabalho de vários outros sites também, especializados, né, de determinados clubes, para ajudar na preparação, porque a gente acaba tendo que estar falando de várias coisas, né? Por exemplo, você tem que analisar o jogo, comentar os jogos da Liga dos Campeões de todos os times, então você tem que olhar um pouquinho o inglês, um pouquinho o alemão, um pouquinho o italiano, um pouquinho o espanhol. Então, quando você tem, né, você acaba, para mergulhar, você precisa do especializado e o site de vocês é espetacular, o serviço. Inclusive, fiquei bem feliz com o retorno lá no Twitter, porque de fato estava meio enrolado lá esse negócio, não tinha nenhum motivo para acontecer as coisas que aconteceram. E vamos lá, vamos ver se eu não sei se eu vou estar no nível de vocês aí para falar de Liverpool, mas vou tentar dar minha contribuição aqui. Que é isso, com certeza a sua contribuição vai ser muito legal, muito importante, e que honra, né, galera? Vitor Sérgio falando aí que usa o nosso trabalho para poder estudar para as transmissões, a gente fica muito feliz em saber disso. E Vitor Sérgio, começando, né, esse papo hoje, o Liverpool está há 28 temporadas sem ganhar um título de campeonato inglês, quase 3 décadas. Qual que é o peso, né, para um time do tamanho do Liverpool ficar tanto tempo sem conseguir o título da principal competição nacional, né? Será que pesa para os jogadores que estão em campo atualmente? Do ponto de vista, para responder a sua pergunta, eu acho que atrapalha muito, e mais na Inglaterra do que em qualquer outro lugar. Porque a gente sabe como se valoriza o campeonato inglês, como se valoriza a Copa da Inglaterra dentro da Inglaterra, e é mais do que nos outros lugares, né? A ponto do Real Madrid, por exemplo, se lixar para perder o campeonato espanhol desde que ele ganha a Champions, como tem feito aí direto. Na Inglaterra, o futebol nasceu na Inglaterra, né, Vitor Sérgio? Tem essa questão também, né? Um campeonato centenário que existe há muito tempo. Campeonato muito tradicional. Então acho que isso pesa mais para um time como o Liverpool não ganhar desde 90. Ainda mais quando você para pensar
que quando o Liverpool ganhou o último título dele, o placar era 18-7 pro United, né? Era 18-7, cara. Hoje o United já tá 20-18 ou 21? Acho que é 20, né? Ou seja, quando ele ganhou o último, o placar era 18-7 pro Liverpool, cara. Hoje tá 20-18 pro United. Por mais vitoriosa e produtiva que tenha sido a era Ferguson, eu acho que isso traz um peso pro Liverpool, sim. Com certeza nessa questão também de rivalidade, né, cara? Como o Vitor Sérgio falou, o United teve essa era aí com o Alex Ferguson, conseguiu virar esse número de títulos, né, em questão de 2 décadas, e ver o rival também se dando tão bem e o Liverpool tanto tempo sem ganhar um campeonato atrapalha um pouquinho também, né? E não conseguiu ganhar com o Gerrard, não conseguiu ganhar com o Carragher, ou seja, não faltaram boas peças, né? E quase ganhou com o Soares e Sturridge, né, Júnior? E era uma dupla que levava quase um time nas costas, mas mesmo assim o Liverpool bateu na trave, ficou 2 pontinhos daquele Manchester City que levou o título. O Liverpool, Julião, que na década de 80, 70 até 90, assim, tem, se não me engano, 11 títulos. Reinava naquela época, né? 11 títulos em 20 anos. Porra, quase mais de 50% de aproveitamento em um campeonato inglês, assim, né? No campeonato inglês. Então, assim, é muito sofrível para a torcida do Liverpool chegar hoje em dia e ter apenas 28 anos sem ganhar. Só isso, né? Só isso, 28 né? anos sem ganhar. E isso incomoda demais. Incomoda porque o seu principal rival, que é o Manchester United, tem vencido muito nos últimos anos, principalmente nessa era Premier League, né? E além disso, os outros rivais também, né? Tanto o Chelsea, quanto o Arsenal, quanto o próprio Manchester City, que não chega a ser um rival direto, mas pela influência do dinheiro, pela influência do futebol mundial, pelas aparições na Liga dos Campeões, passa a fazer uma sombra também no Liverpool, a incomodar, não em número de títulos, mas sim vencendo campeonatos e até aquela zoação, né, aquela bobeirinha que tem no colégio, entre amigos, isso sim incomoda muito a torcida do Liverpool. Mas para a felicidade dos Reds, Júlio, eu diria que pelo menos o Everton não foi campeão, né? Menos mal, né? Imagina se o Everton também estivesse no topo, aí o torcedor do Liverpool ia morrer do coração. Outra coisa, antes de você passar a bola pro Brenal, da Premier League, nesses quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos daqui a pouco, de Premier League apenas 6 times venceram, né? É pouco time, assim. Claro que teve um Blackpool ganhando na década de 90 ali com Jack Walker como o dono, né, que botava dinheiro no time, com Alan Shearer, e agora o Leicester também chegou e venceu esse campeonato à parte, que ninguém esperava, assim, esse campeonato surpresa, mas assim, não foram muitos times que venceram não, mas mesmo assim o Liverpool tinha que estar entre eles, né? Com certeza, e foi um trabalho de formiguinha, né, a gente pode falar assim, porque o Liverpool estava vindo de uma era caótica em 2010 mais ou menos, e foi ali naquele ano que o atual dono, né, do clube, John Henry, que é dono também do Boston Red Sox, da Liga Norte-Americana de Beisebol, comprou a equipe, e ele falou desde o começo que ia demorar a reestruturar o Liverpool, que não ia ser um resultado de imediato, não ia conseguir fazer com que as finanças, né, do Liverpool ficassem positivas novamente, não ia conseguir trazer reforço de peso logo de cara. E Brenão, isso é uma coisa que falta, né, assim, esse planejamento hoje em dia, principalmente nos clubes brasileiros, porque o pessoal quer muito resultado imediato, e o dono do Liverpool falou que não, que ia demorar, e o resultado tá aí hoje, né, brigando pela Premier League e também finalista da última Champions. Exatamente, Julião. O Liverpool, que demorou nesse processo até chegar onde está, acho que 7, 8 temporadas, né? Desde 2010 para cá, é um tempo assim que, se você for comparar a realidade do Brasil, é bem diferente. Não acredito que aqui no Brasil uma torcida tenha tanta paciência, né? A gente pode pegar o caso de um clube que tentou se reestruturar numa época recente, que é o Flamengo, 2012, 2013, né? Com a era Bandeira de Melo. E a torcida agora cobra muitos títulos, cobra o imediatismo. O resultadismo no futebol brasileiro é que não dá essa tranquilidade até para técnico trabalhar, para dirigente poder fazer um trabalho bem estruturado. Mas desde... porque tem uma questão aí que é importante, que lá o clube tem um dono, né? Aqui, exatamente, o presidente vai passar 3 anos, no máximo 6. Então
tem isso também, né? O dono pode chegar e falar assim, olha só, eu sou o dono dessa bagaça aqui, eu comprei, paguei, e até por uma série de razões, isso aqui só vai começar a ser vitorioso daqui a 5 anos. Ele é o dono, né? O outro não. Aqui no Brasil, com o modelo societário que tem, o cara vai entrar, se fizer isso, o cara vai estar morto, o cara não ganha a reeleição seguinte, o cara não vai ganhar outra eleição. Então isso é um aspecto interessante e impede até de você ter empresas que botem dinheiro nos clubes, né? Porque se você olhar assim, por exemplo, você pega hoje um clube que está muito mal financeiramente como o Vasco, né? Se você chegar assim, que empresa não ia querer chegar e falar assim, beleza, eu vou sanear o Vasco, uma torcida absurda, torcida espalhada por todo o Brasil, com poder e tudo, tem estádio, dá pra... Beleza, eu vou fazer isso. Que empresa vai fazer isso se daqui a 3 anos entra um outro presidente e não dá sequência, né? Não dá sequência nenhuma. Vai chegar e falar, pô, empresa, beleza que você botou um abraço? Não tem. Isso daí só acontece onde você tem um dono. O dono fala, ok, eu sou o dono do clube, eu vou chegar, eu vou sanear tudo e eu vou botar todo o dinheiro aqui, que não permite pela legislação brasileira. Então tem essa questão também, né? De aqui no Brasil, o modelo da organização dos clubes não permite isso que foi feito no livro. Agora, 8 anos aí, esses 7, 8 anos, a torcida acho que tá reclamando também, não tá reclamando não? Não, com certeza. Pois os períodos, né, de insatisfação, mas deu certo no final, né, Breno? Pois é, a frustração dos torcedores do Liverpool em relação ao recente retrospecto de vice-campeonatos, né? Acredito que chegou a ser vice-campeão da Liga Europa em 2015, 2016 com o Klopp já, foi vice na mesma temporada do City na Copa da Liga e foi vice agora na Champions. Esse da Europa League sendo muito prejudicado pela arbitragem, né, contra o Sevilla. Exatamente, tomou a virada do Sevilla. Você olhando para essas 7, 8 temporadas, o saldo a Copa da Liga de 2011 e 2012, e ganhou nos pênaltis contra o Cardiff City. Na época, quem era o treinador era o Kenny Dalglish. O John Henry, um empresário americano, bancou a saída por não ter um resultado tão bom na Liga, mesmo ganhando a Copa, e bancou a substituição com o Brendan Rodgers. A partir dali, o Liverpool começou a traçar melhores resultados em termos de liga. Com a chegada do Jürgen Klopp, ganha essa sequência de trabalho que vem mostrando o resultado, mas ainda de fato falta o título. Se o Liverpool vai ganhar, a gente não sabe, mas com certeza as 8 primeiras não estão contribuindo para ele perder, né? Ainda mais o Liverpool, né, Capa, que costuma tropeçar contra os pequenos, costuma perder ponto contra Brighton fora de casa, contra Newcastle e tal. Mas não sei se você concorda comigo também, eu vou querer a opinião do Vitor Sérgio depois. Durante esses anos, né, de seca de títulos, ganhou só a Copa da Liga Inglesa, mas sempre parecia que o Liverpool estava precisando de algo mais, né? Ora era um técnico de verdade, um técnico com currículo, né, para poder comandar uma equipe, ora peças para poder deixar o elenco mais robusto, como foi o goleiro, né, na temporada passada, o Loris Karius falhou e chegou o Alisson. Sempre precisava de alguma coisinha a mais, né, durante esses tempos todos. Julião, falando desde dessa gestão, né, desse novo dono, desse novo proprietário, foi o seguinte, né, o Brenão já deu uma pitada aí falando que trocou o Brendan Rodgers e tal, mas ainda assim o Liverpool não tinha uma cara. Ainda assim, o Liverpool não tinha um modelo de jogo definido, igual seus rivais, por exemplo, tinham. A ideia do Brendan Rodgers era uma coisa, mas mesmo assim ele não tinha um modelo de jogo definido, ele tinha uma ideia só. Quando veio o Klopp, ele até diz em entrevista, né, o dono, que ele veio para mudar o patamar do Liverpool. Mas ele mudou o patamar do Liverpool não somente no patamar do futebol, mas sim nessa abrangência técnica também, né? Nessa abrangência do contexto da diretoria. Porque o Klopp começou a interferir, ele chegou para interferir em todas as mudanças da direção, em todas as contratações, né? Ele ganhou essa confiança e quando ele começou a pedir Van Dijk, veio também o Alisson, e a partir dessas contratações o Liverpool ganhou corpo, mas ganhou corpo porque o Jürgen Klopp, por exemplo, já tinha um time montado, né, arrumado taticamente no sentido de como ele queria jogar e como a torcida gostou que ele estava jogando, né? Fui buscar aqui uma análise aqui da saída do Gerard Houllier para frente, né? Aí você tem o Rafa Benítez, que fica 6 anos, aí fica o Roy Hodgson, que é demitido em 6 meses, tem o Kenny Dalglish, que vem para apagar o incêndio, aí fica o Brendan Rodgers com 3 anos, e a partir de 2015 o Klopp. A questão é que o Brendan Rodgers, a minha impressão, vendo um pouco de longe, é que
se superdimensionou o Liverpool do Brendan Rodgers pelaquela temporada absurda do Suárez, né? Então eu acho que o modelo de jogo do Liverpool acho que não estava maduro com o Brendan Rodgers como está hoje com o Klopp, que você vê todos os aspectos do jogo, você sabe o que o time vai fazer, inclusive o time erra dentro das mesmas coisas, mas porque o modelo de jogo assim pede. E o Brendan Rodgers ficou naquela temporada fantástica que era uma fase espetacular do Sturridge e um Suárez monstruoso, né, liderando o campeonato inglês em gols e quase liderando em assistências, e acho que isso maquiou um pouco. Depois, quando o Suárez acabou saindo naquelas circunstâncias que tinha que sair, né, no negócio de mordida e tudo mais, ali ficou claro que o modelo de jogo do Liverpool não era tão enraizado assim, né, e que é uma coisa que acho que a gente vê hoje claramente no Klopp, né. O jogo direto, o perde pressiona muito forte, a capacidade de ocupar espaço, a capacidade de infiltração, a capacidade do Firmino como camisa 9 ser mais armador do que atacante, né? Que até o Tite falou muito sobre isso ano passado, antes da convocação. Então acho que essas coisas você vê estão muito claras no jogo do Klopp. E exatamente, só para completar, Julião, o que ele falou e passar a bola para você novamente, o seguinte... Fica à vontade. Com o Brendan Rodgers, eu senti assim, acompanhando de perto a Premier League, assim, eu senti que o dono, o proprietário do Liverpool não bancava assim, a ideia do Brendan Rodgers. Igual o Vitor falou, ele fez uma temporada fantástica, muito se deve ao Suárez, muito se deve, mas o Sturridge também participou muito dessa dupla, né? O próprio Coutinho apareceu logo em seguida, o Gerrard. Então, assim, tinha ainda umas peças que poderiam fazer uma sombra, mas ainda assim, o time não sabia muito como jogar, no sentido assim, não era enraizado, igual o Victor falou, mas não só isso. A torcida, por exemplo, sabia que o Suárez podia decidir, mas não sabia como ele podia decidir, e ele foi totalmente extraterrestre nesse ano. Já com o próprio Klopp, a torcida já sabe o que esperar e como o time vai jogar. Se o time tomar gol de contra-ataque e tal, já não é aquela vaia que vai incomodar a torcida do Liverpool. Porque o Liverpool a diretoria do Liverpool, no caso, porque a torcida do Liverpool já sabe como o time já vem pro jogo, como se porta em campo. Tanto que quando o time pressiona, principalmente nos jogos com o Guardiola, lá em cima, fica muito no mano a mano, no contra-ataque, o time já é acostumado com esse tipo de sofrimento. E isso é muito legal, porque o proprietário com o Klopp bancou, né? E sobre isso que você falou, Júlio, de sempre faltar alguma coisinha, eu acho que essa coisinha era o Klopp, essa coisinha era o dinheiro que ele precisava ter investido, e isso foi juntando aos poucos, foi crescendo, foi amadurecendo. Uma final de Champions veio mesmo antes do esperado, por muitos torcedores, pela diretoria também. Mas além disso, Júlio, eu acho que o fundamental para o Liverpool ganhar uma Premier League novamente é igual você disse, é não falhar para os pequenos, que vinha falhando muito. E Brenão, uma coisa engraçada, né, o Vitor Sérgio e o Capa falaram disso, né, que dessa temporada que tinha o Suárez e o Sturridge. E você olhava pra trás, por exemplo, naquele mesmo elenco daquela temporada, você tinha Brad Jones e Mignolet nas posições de goleiro, Glenn Johnson de lateral direito, José Henrique na lateral esquerda, Kolo Touré em final de temporada, Sakho, Sissoko, Skrtel, Flanagan. Ao mesmo tempo que era um ataque fulminante, isso mascarava realmente, né, a falta de peças que o elenco tinha na época. Que foi uma temporada típica, 2013, 2014, o ataque sobressaía a própria defesa. Eu lembro de uma partida que minou muito aquela competição, foi o empate com o Crystal Palace. Você pode fazer 3-0, então aquele jogo acabou minando muito a confiança do time. Você via que era um time que não tinha um padrão de jogo, se a gente for comparar com o Klopp, não tem um sistema de jogo, né? O Klopp, ele contrata visando aquele estilo de jogo, um estilo do perde pressiona, como já foi comentado. Não, mas eu acho que essa questão aí do elenco nesse tempo também tem muito de uma má utilização do dinheiro, né? Se você for pegar aqui, eu estava até olhando aqui. Você vê o Liverpool gastando muito dinheiro mal. Por exemplo, na temporada passada, tudo bem que foi inflacionado lá pelo Coutinho, ele gastou 180 milhões de libras. Se você pegar 16, 17, ele gastou 85 milhões de libras. Então você vê aí o time gastando muito dinheiro e gastando dinheiro mal. Que foi algo que o Klopp, a gente vai ter essa temporada para ver, mas acho que o Klopp foi um pouco mais criterioso na hora de gastar.
Acho que ele esperou um pouco para gastar. E aí ele foi para claramente identificar o que ele precisava. E aí na temporada passada vendeu o Coutinho, mas antes ele mesmo tinha tentado arrumar um jeito do time jogar sem o Coutinho para vender, e depois foi lá e pagou o Van Dijk, que foi uma coisa que na época eu até critiquei assim, e hoje tá claro que ele deu um tiro certeiro, né? Ele pegou lá e gastou 75 milhões de libras, ok, mas deu um cara para resolver o sistema defensivo. Ele não comprou dois de 35, ele comprou um de 75 e resolveu. Não comprou dois meia boca de 35 para daqui a 6 meses o pessoal falar, putz, cara, esse cara tá aí atrapalhando. Então acho que isso sempre estava acontecendo, né, Vitor? Sempre acontecendo. Sempre estava acontecendo, porque quando você olhar aí, quando a gente fala do Mignolet, por exemplo, nessa época lá, o Mignolet não era a piada não era considerada a piada que a gente hoje considera, né? Então o Mignolet, quando foi contratado com a pessoa falando, opa, resolveu. E depois a gente viu que não resolveu. O Sacco também foi muito assim, viu? Veio do PSG a todo vapor, assim, bem falado, e foi queimado também. Exatamente. Então você tem aí, eles já citaram o Andy Carroll. Então, o Benteke também, né? Balotelli, que não deu certo. Acho que o Liverpool gastou muito dinheiro. Aliás, o Southampton ficou rico só às custas de dinheiro do Liverpool, né? Então, e alguns deram certo e a maioria não. Então acho que tem um pouco disso. Acho que o Klopp agora, o mercado do Klopp para mim foi muito claro, assim. Analisando, inclusive vai ser o que eu vou comentar, assim, a base assim, do meu comentário do jogo com o PSG. Ele percebeu ele viu que o estilo de jogo que ele quer, o Liverpool não tinha peça para fazer, mas não é peça assim, qualidade não, ele não tinha quantidade de peça. Ele precisa, para ele ter esse esquema avassalador que estica a corda de todo mundo, ele tem que ter peça. E aí ele foi buscar. Hoje o meio campo dele, ele trouxe Keita e Fabinho, que acabou que o Oxlade vai demorar mais do que o esperado, né? Porque se você pega ali, com a galera que tava, mesmo saindo o Henry Khan, que mais ficou fora do que dentro, mas saía ele e chegava Fabinho e Keita, você pode botar o time ali nessa pressão maluca, de perde pressiona, correndo o tempo todo, que você vai ter peça para aguentar a temporada toda. Na frente você tem o trio, mais a chegada do Shaqiri, mais o amadurecimento o Sturridge eu nem conto muito, mas o amadurecimento do menino lá, do menino lá, sub-20. Então, você começa a ter jogador que você fala assim, quem eu mandar pra campo, eu confio e esse cara vai manter o time na correria, na intensidade absurda. Acho que a cabeça dele foi totalmente isso. Essa seca de 28 anos, será que o Liverpool vai voltar a ganhar tantos títulos quanto foi nessa época de 70, 80? Ou o Manchester City de Guardiola vai conseguir o bicampeonato seguido aí? Quero saber a opinião de vocês agora pra gente fechar com chave de ouro essa edição do podcast. Acho que agora vai. Se você pudesse perguntar daqui a 1 mês, 20 dias, seria até melhor, porque a sequência do Liverpool é contra o Southampton, né, o próximo partido em casa. Depois pega o Chelsea fora, né, e depois o City em casa. Então, esses 3 próximos jogos vão dizer muito, inclusive o posterior ao jogo do Southampton. Então, acredito que agora vai, sim. Acho que o Liverpool mostrou, né, ainda mais num jogo grande contra o Tottenham, que não tá para brincadeira nessa temporada. Tem elenco, tem agora um sistema defensivo muito bom. São 2 gols contra em 5 jogos e 11 gols pró. Então, se o ataque tiver, né, manter essa eficiência... 2 gols que na prática... Então, na prática é 1 porque o Alisson deu aquela contribuída boa ali. Contra o Leicester, exatamente. E acredito que pelo início, fazendo um bom início, como já foi destacado, você consegue ter uma gordurinha boa no futuro, mas se tratando de que o adversário, o principal adversário é o Manchester City do Guardiola, né, acredito que o Manchester City vai ter mais complicações, até porque o Liverpool é o time que é o antídoto, o Klopp é o antídoto do Guardiola, né? O Liverpool é o time que consegue jogar. E também a gente está com essa certa dúvida com o Chelsea do Sarri, não sabemos se vai manter esse pique, mas o Chelsea tem um fator legal que só vai jogar a Liga Europa e as Copas Domésticas. Então a Liga Europa deve ser o momento do Chelsea rodar o elenco e ver quais valores, né, podem acrescentar até na própria Premier League. Então o Chelsea tem um calendário mais tranquilo em relação aos outros 2 candidatos ao título, que são o Liverpool e o Manchester City. Mas eu acredito no Liverpool. Eu acho que o Liverpool pode conquistar, e se for conquistar, a hora é agora. Eu vou agora
depois o Vitor Sérgio dá o pitaco final, falando do Liverpool, ô Julião, o Liverpool foi apenas, que agora o Chelsea também conseguiu 5 vitórias em 5 jogos, foi o 9º time da história da Premier League a começar uma temporada com 5 vitórias nos 5 primeiros jogos. E desses 8 antes do Liverpool, apenas 2 foram campeões, né? Então foi o Chelsea de 2005, 2006, aquele mesmo de José Mourinho, e de 2009, 2010. Então assim, vai ter que, se for campeão, vai quebrar mais um tabu, né? Vai virar o 3º time da história a conseguir 5 vitórias nos 5 primeiros jogos e for campeão. Mas para isso, Júlio, ele vai ter que combinar com o Pep Guardiola, né? Pep Guardiola, que pode falar o que for, beleza, empatou um jogo ali, mas ainda assim é o campeão, né, atual campeão da Premier League, e tem um time fantástico, um time muito forte, e além disso, tem também a concorrência de Maurício Sarri. Tem que tomar cuidado, tem que fazer o seu, sem pensar demais nos outros, e indo caminhando, e vamos caminhando até o final, mas esse sim é uma das grandes temporadas que o Liverpool entra como favorito. Eu acho que tem totais condições de ser campeão, mas ainda assim tem muitos times do mesmo nível, de alto nível também no campeonato inglês. Mas espero que seja, viu? Vai ser bom pro futebol inglês, vai ser bom pra torcida do Liverpool, né? Que há 28 anos não vê o seu time levantar a taça do campeonato inglês. Será que essa seca finalmente acaba, Vitor Sérgio? Então, cara, eu acho uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu acho que tem muita chance. Eu acho que é a maior chance desde aquela temporada, como a gente falou aqui, que acabou sendo surpreendente com o Suárez maravilhoso lá. E a gente tem que lembrar, né? Agora eu não lembro se foi 08 ou 09 ou 07, 08. Teve uma que o Liverpool também quase ganhou e acabou perdendo pro United na reta final lá. Foi isso mesmo, 08-09, da época que o 08-09. Que o United achou o Maqueda, né? Que o Maqueda fez 2 gols decisivos em 2 jogos lá, um contra o Aston Villa, que o United tava perdendo, o Maqueda entrou e virou, e depois fez um outro gol depois lá. E os aí gols do Ferg Time, né? Exatamente. Eu lembro que a gente transmitia no Esporte Interativo o campeonato inglês nessa época, então você teve esses 2 momentos aí. Eu acho difícil de ser respondido, mas eu acho que tem grande chance de ser, só não cravaria por conta do Guardiola, né? Acho que o City do Guardiola tem a condição de ser bem dominante, de conseguir ganhar os jogos e descansar dentro dos jogos, né? Quando você abre aquela vantagem, você consegue administrar e dar uma descansada dentro dos jogos. Então acho que isso torna um pouco complicado. Acho que a favor do Liverpool, nesse momento, é que acho que o elenco do Liverpool hoje tem mais peças do que o elenco do Guardiola. O Guardiola, na janela, só contratou o Mahrez para um time que tem tido um histórico de lesão, já perdeu o De Bruyne aí por um tempo. Então acho que isso, hoje, o Liverpool tem mais elenco. O Liverpool, para mim, tem bem mais elenco que o Chelsea e mais elenco que o City. O que equilibra aí com o Chelsea é que o Chelsea, como a gente disse, não vai jogar a Liga dos Campeões. E o grupo do Chelsea na Europa League é uma vergonha. Uma baba. O grupo do Chelsea, eu duvido que o Chelsea jogue, acho que ele não joga 2 jogos com o time titular nesse grupo. Ele não joga 2 jogos. Então isso talvez pese a favor ali para dar uma equilibrada, que acho que o elenco do Chelsea também tá mais curto. Não sei como é que tá lá o Abramovich, cansou de brincar de CM, mas de novo ele tá dando uma segurada. Então eu acho falta que... um atacante, né? E falta um atacante que... O Giroud fica aquela questão, né, de vai, não vai, tudo. Deu 2 assistências no fim de semana aí, mas não é nada confiável. Então eu acho que eu só não cravo o Liverpool porque do outro lado tem o Guardiola, e a gente sabe como é o Guardiola nos pontos corridos, mas acho que hoje o Liverpool ele se preparou para ganhar. Eu acho que ele se estruturou e se projetou para ganhar o campeonato inglês sem abrir mão da Champions, pensando em fazer outra campanha dessa de Champions, mas acho que ele se preparou para ganhar o campeonato inglês. Vamos ver se consegue. Então é isso aí, galera, fizemos uma análise aqui, os nossos especialistas de hoje deram os pitacos, né? Quem sabe a gente não grava um programa aí no finalzinho da temporada para ver se o Liverpool realmente conseguiu, né, sair dessa seca. E gente, pra gente finalizar agora de vez o nosso programa, começa agora mais uma edição do PL Brasil Quiz. E aí, Vitor Sérgio, como é que tá o coração, os batimentos cardíacos? Tá preparado para as perguntas de hoje? Vamos tentar. Quem quer começar? Viu, Vitor? Porque o Julião é coração de mãe. Será? Vamos ver então. Julião, será que você vai caprichar hoje?
Hoje eu tô temendo pelo pior, porque da última vez eu caprichei. Devo tomar um... Tradicionalmente, os nossos convidados ficam por último, né? Então, Capa e Breno, quem quer começar? Deixa comigo. Posso começar assim. Ó, vai ver não. Então, bora. Brenão, fazendo uma recapitulada mais recente, né, do Liverpool, naquele grande milagre de Istambul, a Champions vencida em 2005, de virada, teve toda aquela mística, né? 3-3, depois vitória nos pênaltis. Vou te perguntar o seguinte pra ver se você tá com a memória refrescada mesmo. Quem que foi o artilheiro do Liverpool naquela competição? Letra A, Steven Gerrard. Letra B, Harry Kewell, o australiano. Letra C, Milan Baros. Ou letra D, Luiz Garcia? Boa pergunta e as opções excelentes, cara. Fica bem complicado pra mim. Deixa eu pensar aqui. Quais são as opções mesmo? Steven Gerrard, Harry Kewell, Milan Baros ou Luiz Garcia? Cara, eu vou chutar. Eu lembro que o artilheiro da geral daquela Champions League não foi um jogador do Liverpool, e sim do United. Foi o Van Nistelrooy, se não me engano. Mas o artilheiro do Liverpool, eu acho que foi o Steven Gerrard. Mas também eu tô com uma dúvida de Milan Baros. Mas eu vou de Gerrard. Vai de Gerrard. E a sua resposta está errada, Brenão. Steven Luiz Gerrard Garcia. não foi o artilheiro. Vitor Sérgio já deu aí. Por A resposta. Inclusive Inclusive com um gol que não entrou. Isso, É. O Luiz Garcia ficou com 5 gols marcados na temporada, né? Mas você acertou, Brenão. O artilheiro da competição foi o Van Nistelrooy, com 8 tentos anotados. Foi o artilheiro isolado da competição. Estudar mais, hein? Bom, não foi dessa vez, foi precisa dessa estudar vez. mais, mas eu fiquei com aquela impressão da última partida do Gerrard, que ele também foi o melhor jogador naquela ocasião, o prêmio dado pela UEFA. E aí eu lembrei desse prêmio e acabei chutando o Gerrard. Então bora, Capa. Sua vez agora. Tá preparado? Vamos que vamos, né, Júlio? Vamos que vamos. Mohamed Salah ganhou o prêmio de melhor jogador da última temporada, né? Eleito pela Professional Footballers Association, que é a famosa PFA. Qual que foi a última vez, Capa, que um jogador dos Reds ganhou essa incrível honraria? Foi em 87/88 com John Barnes? Foi em 2008/2009 com Fernando Torres? Em 2013/14 com Luizito Soares? Ou 2005/6 com Steven Gerrard? Então vamos lá, hein? Você falou como é que é? Repete, por favor. John Barnes em 87/88, Gerrard em 2005/6, Fernando Torres em 2008/9 ou Luizito Soares em 2013/14. Eu não lembro se o Luizito foi, mas eu acho que eu vou ficar com ele, viu, Julião? E aí, Vitor Sérgio, você ficaria com essa alternativa também? Sim, foi o Soares. Ele, mesmo perdendo o título, foi eleito melhor e para desespero do Yaya Touré. Resposta certa, agora com a confirmação do nosso especialista de hoje. Capa, é isso mesmo, o Uruguai foi o melhor jogador do Liverpool, o artilheiro da liga e o principal jogador da competição. 31 gols marcados. Eu tinha que fazer um charme, né, pô? Eu fingi que tava difícil. É isso aí, então. Então, bora, Vitor Sérgio, sua vez. Ó, olha lá, eu acertei a dos Agora coleguinhas. descasca, hein? Eu acertei a dos coleguinhas, vou errar a minha. Então, vamos lá. Vitor Sérgio Rodrigues, o último campeonato inglês conquistado pelo Liverpool foi em 89/90, né? Antes de começar a era Premier League, era só campeonato inglês naquela época. Quem que foi o treinador daquela equipe que conseguiu conquistar o título inglês? Letra A, Bob Paisley. Letra B, Bill Shankly. Letra C, Kenny Dalglish. Ou letra D, Joe Fagan? Letra C, Kenny Dalglish, ídolo no campo e ídolo no banco também. Sua resposta está certa. Parabéns, fez o dever de casa. Kenny Dalglish, que ganhou outros 2 títulos da Premier League, do campeonato inglês também, com o Liverpool, né? Como você bem disse, foi ídolo dentro dos gramados e também do banco, como manager. Grande ídolo da história dos Reds. E ganhou o último título do Liverpool, a Copa da Liga 2011-2012. Também. Na segunda passagem, né? E ganhou também aquele título com Blackburn em 94/95. Surpresa, né? Muita gente compara com o do Leicester, mas não foi tão assim não, né, Capa? Não foi não. O Jack Walker, o milionário da indústria de Blackburn mesmo, nascido em Blackburn, torcedor do time, foi campeão inglês, né? Bancou teve muito dinheiro naquele time que tinha Alan Shearer, Julião. Mas além disso, tem o nosso interminável Shay Given, quem lembra dele, hein? Goleirão do Newcastle, que teve uma passagem brilhante pelo Newcastle, né? E também teve a passagem pelo Blackburn Rovers de 94/95, como você bem disse. Uma das zebras, a gente pode botar entre aspas, né? Porque tinha dinheiro na época, mas uma das zebras até hoje na Premier League, né, Júlio? É isso aí. Recordar é viver, né, cara? Conseguimos dar uma recapitulada na história recente do Liverpool, também um pouquinho ali mais pra trás, pra quem não conhece aí os feitos da equipe
que tá 28 anos sem vencer, mas já ganhou muita coisa no passado, né? Vamos ver se retoma as glórias. É isso aí então, gente, terminando mais uma edição do podcast PL Brasil. Queria agradecer muito a presença de vocês três hoje, a começar por você, Capa. Muito obrigado por mais uma participação. Valeu, meu querido Júlio, um forte abraço para você, sempre um prazer estar ao seu lado. Brenão, você também, um grande abraço, mais uma participação do podcast juntos. E VSR, Vitor Sérgio Rodrigues, muito prazer em tê-lo conosco aqui, foi muito boa a conversa, foi muito legal, você está sempre convidado a voltar, viu? E pessoal, obrigado, né, pela audiência, quem está escutando o podcast até o final aqui, um forte abraço. Quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia no Twitter, meu Twitter é @Mateus_TH, Capanema sem o A no final. Um forte abraço, tchau, tchau. Valeu pra você também, Brenão, meu querido. Um abraço, obrigado, Julião, obrigado, Capa, também muito obrigado, Vitor Sérgio Rodrigues, acrescentou muito ao programa, sempre bem-vindo, se quiser participar mais vezes com a gente no podcast. Então, você, torcedor do Liverpool ou apaixonado por futebol inglês, se tiver um interesse, no meu perfil, @Breno, com 2 N's, N7, você vai ver lá um tweet fixado, que é uma história que eu conto sobre o canto, que você deve ter já escutado em jogos do Liverpool, que é um canto que a torcida do Liverpool adotou como lema nesses últimos meses, né, na última temporada principalmente, que é o Alês, 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 que exalta, né, essa tradição do Liverpool em competições europeias. Você pode chegar lá no meu perfil, dar uma conferida que está no site do Premier League Brasil, e aí você confere lá e você vai saber a letra, a história e o porquê. De repente você viu a transmissão do jogo contra o PSG e ficou com a dúvida, né, de como que, o que eles estavam cantando em Anfield. Então um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Brenão. E Vitor Sérgio, por último e não menos importante, muito obrigado mesmo pela participação. Foi uma honra ter aqui você pela primeira vez no nosso podcast. A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, galera, e ele vai ao ar na terça-feira de noite. Então a gente não sabe quanto que ficou o jogo do Liverpool. Mas fica aí o convite também, né, para o pessoal acompanhar a Champions League, né, Vitor Sérgio, com seus comentários sempre precisos e um show de transmissão que o Esporte Interativo tem feito. Valeu, pô. Obrigado demais aí pelo convite, participar. Não fica com esse negócio de que volte sempre não, que eu sou abusado, vou acabar aparecendo. Pô, valeu, excelente bater o papo aí e legal tá falando de campeonato inglês, de Premier League, que é a coisa que a gente gosta. E a gente tá sempre aí, né, os canais 24 horas do Esporte Interativo terminaram, mas a cobertura da Liga dos Campeões, a cobertura da Nations League, ano que vem vai ter Campeonato Brasileiro, continua aí nas nossas mídias sociais e também no TNT, no Space, no Facebook. Então a galera acompanhar aí a Liga dos Campeões e um prazer ter falado aí com vocês. Vamos ver, já que a gente focou mais na Premier League, mas dentro de tudo que a gente falou do Liverpool, o Liverpool tem condição também de fazer outra campanha de ir longe na Liga dos Campeões, né? Porque se reforçou para isso. Ano passado, com menos peças, foi para a final, e a final ainda foi naquelas circunstâncias, né? Com o Salah machucado, com o Karius e tudo. Acho que o Liverpool pode também ter bons pensamentos aí, pensando na Liga dos Campeões. Então é com esses comentários esperançosos para o torcedor do Liverpool que a gente encerra mais uma edição do podcast PL Brasil, edição de número 37. Na semana que vem a gente volta com mais PL Brasil, mais podcast e mais conteúdo de qualidade para você. Siga a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, temos o nosso blog e também, além do podcast, o nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda, vai lá, ativa o sininho, coloca a notificação para chegar aqui. A gente está produzindo vídeo todas as semanas e estamos sorteando 2 camisas do Everton, hein, galera? Vai lá no nosso YouTube, vai lá no nosso Instagram para você poder saber direitinho como participar dessa promoção. Um abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau. Até a próxima e tchau, tchau.